alguns deputados estão tentando alterar as regras da lei da ficha limpa para reduzir o período de inegibilidade, permitindo que o ex-presidente Bolsonaro volte a disputar as eleições. O deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto de lei complementar que reduz o tempo de inegibilidade de 8 para 2 anos. A proposta tem como relator o deputado Felipe Barros, aqui do Paraná, que é do PL, aliado do Bolsonaro, e foi entregue em dezembro ao então presidente da Câmara, Arthur Lira. Se aprovado, o ex-presidente Bolsonaro poderá concorrer nas eleições de 2026. Atualmente ele está inelegível por 8 anos, de 2002 a 2030, conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E aí você já sabe disso. Por exemplo, o Bibo Nunes, ele afirmou que a proposta será uma prioridade na Câmara para ser aprovada. São necessários pelo menos 257 votos dos 513 deputados. Abro aspas aqui para o deputado Bibo Nunes. É uma prioridade, já está na CCJ, vamos aprovar na comissão e no plenário. Quando apresentei esse projeto, consegui 72 apoiadores no mesmo dia, foi o que declarou o deputado aqui, estou fechando aspas para ele. Ele criticou o período atual de inegibilidade, classificando como um uso absurdo desse tempo aí, e já foi ampliado, era de 3, depois passou para 8. O presidente da Câmara, atual presidente, que assumiu agora, afirmou que o Congresso pode sim discutir essa mudança na lei da ficha limpa, caso haja interesse dos partidos ou parlamentares. Segundo ele, a legislação trouxe avanços e o Brasil já se adaptou a ela, mas reconheceu o período de 8 anos, que é muito extenso. O presidente Lula afirmou que se o ex-presidente Bolsonaro conseguir reverter a inegibilidade por qualquer maneira e disputar as eleições, será derrotado por ele. Vou abrir aspas para o Lula aqui, que falou isso lá em uma rádio em Minas Gerais. Se a justiça entender que ele, Bolsonaro, pode concorrer às eleições, e se for comigo, vai perder outra vez. Daniel Matos, num tweet. Paulo, acredito que a lei do ficha limpa, todos esperamos o rigor dela, né? Acho que uma vez que a pessoa comete o crime, acho que a população espera rigorosamente isso. Acho que 8 anos, acredito que poderia ter uma pena maior, para que a pessoa pense 2 vezes antes de cometer qualquer ato ilícito dentro de uma carreira pública. Não diminuir a pena. Assim como a gente criticou a falta de transparência, quando a gente critica o governo, essa situação também tem que ser criticada. A lei do ficha limpa veio para dar um suspiro ao brasileiro, mesmo que ela muitas vezes é duvidosa, muitas vezes falha, muitas vezes a gente vê casos que a pessoa com liminares consegue concorrer, né? Aquela insegurança jurídica que a gente tanto fala, mas a lei do ficha limpa deveria ser assim, falhou uma vez, o cara já nem disputar mais a eleição. Isso sim deveria ser feito aqui no Brasil, porque aí a população voltaria a acreditar que se o político fizesse a coisa errada, estaria fora. Então acredito que a opinião é essa. O Lula subiu o tom, né? Parece jogo de futebol, né? Igual eu falei aqui hoje, o Corinthians vai ganhar do Palmeiras, o Palmeiras vai ganhar do Corinthians, e eu vou ganhar. Não, acho que esse tom assim não acrescenta em nada para o país. Acho que tem que ter o equilíbrio e o ficha limpa, mais uma vez, o certo seria, errou uma vez, ficar fora de qualquer tipo de disputa pro resto da vida. Acredito que assim diminuiria um pouco os casos que a gente vê na nossa política. Vamos lá, eu tô cronometrando, Tupã, 1 minuto para você também, vai. Olha, Daniel, eu concordo com você que deveria ter o rigor, mas o que aconteceu nos últimos 2 anos foi uma coisa que é uma vergonha para a nação brasileira. Não devia ter acontecido da forma que aconteceu. O que eu discuto é o seguinte: a esquerda está fazendo isso hoje com a direita, e se a direita vai votar poder, vai querer fazer a mesma coisa, e eu sou o contrário a atos extremistas de qualquer lado. Então, eu acho providencial essa anistia geral e restrita para o Brasil recomeçar novamente em 2026. Olha, Paulo Caetano, e quem está ligado nisso, eu conversei na segunda-feira, o Boca Aberta vai voltar e quer disputar como deputado federal e acredita na aprovação dessa proposta. Conversei com deputados federais que estavam na posse. O Alexandre Cury, todos eles confirmaram que vai avançar essa proposta. Ângelo. 1 minuto. O Bolsonaro não foi condenado, então ele não é abarcado pela atual legislação. Mudar ela, acho muito difícil. E me encanta ouvir você abrindo aspas para um deputado gaúcho, que é o Bibo Nunes, que acho que nem na rádio que ele trabalhou ele fala mais. É um sujeito que não tem pedigree nenhum, né? Muito ruim como parlamentar. Mas vamos lembrar, digamos que se ele fosse condenado e fosse beneficiado, coisa que eu acho que não vai acontecer.
né? Porque ele não está condenado. Então ele não está dentro do escopo. Mas se houvesse de novo o confronto, cara, ele perdeu com a máquina na mão, foi o único presidente a não se reeleger com a máquina na mão, gastando 300 bilhões de reais, deixando o país nessa pindaíba que está, essa dificuldade toda, para poder se eleger e não se elegeu. Então, a ficha limpa, você falou correto, ela foi feita por iniciativa da sociedade. É a sociedade, não deputados como o Bibo Nunes, que tem que apitar o pessoal lá que puxa-sopra. Porque, no fundo, não é para beneficiar, é beneficiar eles. Porque amigos deles, pessoal desses, estão respondendo processos e podem ser condenados, não só o Bolsonaro. Vamos lá, Pamela, 1 minuto. Então, Paulo, por mais que eu admire o Bolsonaro e o trabalho que ele fez, diferente do Rigon, eu me lembro, né, dos dados e como esse governo terminou, né, do Bolsonaro, com as contas no azul, aliás, saudades do ódio, né? E do osso, a fila do osso também, de saudade. Não, eu nunca fui pra fila do osso, mas enfim. Não falou não falou seu nome, mas não falou nada pejorativo. Tá, vamos lá. Então, por mais que eu gostasse, né, que o Bolsonaro possa disputar em 26, e claro, reconheço que no caso dele, as questões de inelegibilidade para mim não são legítimas, né, foi mais um julgamento muito mais político do que jurídico. A gente precisa parar e refletir se a gente precisa ou deve alterar a lei da ficha limpa para abarcar um caso, né, que é o do Bolsonaro. Porque quantos políticos fizeram de fato coisa errada e de fato ter que cumprir uma pena e estar fora do jogo político, né? Muito mais do que um caso do Bolsonaro. Eu acho que seria muito melhor a direita trabalhar no sentido de combater este caso específico, seja em tribunais internacionais, na própria jurisdição aqui do Brasil, do que mudar a lei da ficha limpa, que, aliás, eu sempre falei aqui no programa, né, foi tanta jabuticaba, né, foi tanta coisa criada já na lei da ficha limpa, que ela deixou completamente de ter ali a sua eficácia. Então, mudar mais uma vez para ajudar somente esse caso, eu não acho que seja a medida mais inteligente. Edivaldo Magro, 1 minuto. Bom, só lembrando que a ficha limpa nasceu dos patriotas, né? Nasceu dos brasileiros. Foi uma lei de iniciativa popular lá em 2008, eu participei muito ativamente desse processo. Foi levantada aí mais de 1,5 milhão de assinaturas, acabou sendo aprovada em 2010, portanto faz 15 anos que essa lei existe. Eu acho que é um instrumento fundamental de você barrar pessoas que cometeram delitos e que foram julgados por colegiados. Então, acho que é importante manter. Ela não pode ser casuística, não pode ser mudado para atender casos muito específicos. Eu acho que foi um avanço fundamental, ainda que muitos candidatos recorram à justiça para tentar viabilizar o registro da sua candidatura, mesmo sabendo que está barrada pela ficha limpa, né, pela lei da ficha limpa. Isso tem tirado do jogo muitos meliantes na política. Então, acho que concordo com o Daniel, 8 anos acho que até é insuficiente. O sujeito devia ser barrado para sempre para disputar eleições, dependendo do tamanho do crime que ele cometeu, para colocá-lo na ficha suja, na condição de ficha suja, na verdade. Casuístico, espero que não avance isso, que a gente tenha a hombridade e a decência de preservar esse instrumento legal, que eu acho fundamental para a nossa democracia e para a justiça, especialmente. Aqui, Rafael, 1 minuto. Eu espero que isso não avance, né? Entre Lula e Bolsonaro, eu ainda continuo no Bolsonaro na questão da votação. E aqui eu publico o meu voto sem problema nenhum. No entanto, essa situação de você beneficiar uma pessoa é ridículo. É ridículo. Os deputados do PL, agora vai ser a proposta, né, tem o deputado Felipe Barros também do PL, aliado do Bolsonaro, como relator da Comissão de Constituição e Justiça. Ele tem que avaliar isso aí, para ver se isso realmente vai ser interessante, porque isso só dá um tapa na cara de nós brasileiros. Não tem como você regredir com uma lei. É óbvio que existem algumas questões de insegurança jurídica nesse país, infelizmente, mas fazer essa alteração só demonstra ainda mais que até o legislativo está com essa insegurança jurídica. Você beneficiar uma pessoa para disputar a eleição é ridículo. Bolsonaro tentou fugir esses dias aí, ó. Entendeu? E tô com o Lula, inclusive. O Lula vai ganhar. Tá? E o Bolsonaro tá se peidando. Desculpa a palavra, mas ele tá se peidando. Tá se peidando, sim. De medo. Tá se peidando de medo. Tá se peidando de medo, sim. Tá? Porque não sei por que o Bolsonaro quer agora. O Bolsonaro tem que pegar e jogar... Eu já falei isso aqui. Jogar a responsabilidade no peito, dizer que ele é macho, não é macho, imbrochável. É isso. Então ele continue assim.
vai ser responsável por tudo. Mesmo que as coisas sejam coisas assim que foram injustas com ele. Mas a história demonstra isso, escreve diferente. Foi assim com o Lula, não foi? Ele era presidente, esses dias estava preso, hoje está presidente. A história. Então, se acalma, vai ter muitos anos de vida ainda, senhor Bolsonaro. Então, dá uma seguradinha, se responsabilize pelos seus atos e erros que estão, né, de forma injustificável, né, tentando te atribuir. Mas é isso, quietinho, pianinho, não foge, não quer ir na posse de Trump, não pega passaporte, fica de boa no Brasil, vai ser preso se for necessário, mas espera. É assim que funciona. Agora, querer fugir e querer alterar uma lei em detrimento ao Brasil todo é ridículo, demonstra imaturidade e irresponsabilidade com os brasileiros. Tchau.